Somos a primeira igreja presbiteriana de Campo Grande, a Comunidade da Cruz. Olá, seja muito bem-vindo a esse tempo de adoração e louvor ao nosso Deus. É especial quando juntos a gente louva e engrandece ao Senhor, e mesmo você aí na sua casa, você tem o privilégio, a oportunidade de se juntar comigo em adoração, louvor ao Senhor que nos deu vida, ao Senhor que nos chama para um relacionamento íntimo a cada novo dia. Queria que você louvasse ao Senhor conosco nesse momento, que as músicas cantadas elas sejam também cantadas pelo seu coração, no íntimo da sua vida, e que assim seja mais um momento, mais um tempo de profunda conexão com o Senhor. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Pra te adorar, ó Rei dos Reis, foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Pra te adorar, ó Rei dos reis, foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor, onde flui o amor, onde flui o amor. E esse prazer que a gente tem ao estar na casa de Deus, na presença do Senhor, não em templos, mas isso é muito especial, esse tempo que a gente tem vivido, tem provado para nós que o nosso Senhor se faz presente quando juntos buscamos a Ele.
juntos em espírito, juntos em verdade. E aí não tem a ver com o lugar, isso tem a ver com os nossos corações, a nossa vida disposta a buscar, a louvar ao nosso Deus. Eu queria que nessa próxima música você também quebrantasse o seu coração, que fosse uma oração cantada, genuína, de louvor e gratidão ao nosso Deus. Senhor, formoso és, tua face eu quero ver, pois quando estás neste lugar, tua graça invade-me, acende a chama, ó Pai, que uma vez brilhou, vem limpar, brilhar, resplandecer o meu primeiro amor. Senhor, formoso és, tua face eu quero ver, pois quando estás neste lugar, tua graça invade-me, acende a chama, ó Pai, que uma vez brilhou, vem limpar, brilhar, resplandecer o meu primeiro amor, vem limpar, brilhar, resplandecer o meu primeiro amor. Senhor, essa é a nossa oração cantada a Ti. Que o Senhor se faça presente em nossas vidas nesse momento, ao nos dedicarmos em conhecer um pouco mais do Senhor pela Sua palavra. Por favor, Senhor, fala aos nossos corações nessa noite, e em nome de Jesus nós oramos agradecidos. Amém. Olá, que bom que você está aqui. A gente vai ter um tempo de conexão e nós vamos meditar um pouco à luz da palavra do Senhor. Queria te convidar então a gente conversar um pouquinho em cima de um texto, um momento narrado nas Escrituras, no Evangelho de Mateus, capítulo 7. E a gente vai fazer a leitura dos versículos 15 até o versículo 20. E o texto diz assim: Tomem cuidado com falsos profetas que vêm disfarçados de ovelhas, mas que na verdade são lobos esfomeados. Vocês o identificarão por seus frutos. É possível colher uvas de espinheiros ou figos de ervas daninhas? Da mesma forma, a árvore boa produz frutos bons, e a árvore ruim produz frutos ruins. A árvore boa não pode produzir frutos ruins,
E a árvore ruim não pode produzir frutos bons. Toda árvore que não produz bons frutos é cortada e lançada ao fogo. Portanto, é possível identificar a pessoa por seus frutos. Antes de conversarmos, eu queria te convidar a um momento de oração. Senhor, a Tua palavra ilumina nossas mentes e corações, promove toda transformação necessária e nos aproxima do Senhor. Nesse momento, nós pedimos para que a Sua palavra crie raízes em nossos corações e produza frutos em nós. Que o Seu nome seja glorificado a partir das nossas vidas e tudo que façamos reflita a Tua glória, o Teu poder, a Tua majestade, a Tua graça e o Teu amor. Em nome de Jesus, nós oramos. Amém. Se você já faz parte de alguma comunidade cristã há um bom tempo, você entende que caminhar com Jesus não é um sinônimo de sempre acertar. Constantemente nós lidamos com os nossos erros, a gente está sempre diante daquilo que nós não gostaríamos de fazer, mas às vezes a gente teima ainda em tropeçar, em cair, e às vezes a nossa língua prega peças conosco, o nosso temperamento, coisas dentro de nós assim, sabe, bem profundas. Mas se você não faz parte de uma comunidade cristã, talvez você se sinta impulsionado a fazer parte de um ambiente, de uma igreja, porque você sente a necessidade de ser transformado. Talvez você tenha trilhado algum outro caminho para desenvolver a sua espiritualidade, porque assim você consegue trazer paz, você consegue alinhar algumas coisas no seu coração, na sua mente, você consegue resolver algumas pendências, alguns fantasmas que te assombram. Mas de certa forma, todos nós, eu que já sou pastor numa comunidade cristã, ou você que talvez não tenha algum compromisso sério com alguma igreja, ainda assim todos nós temos o anseio de sermos transformados, de sermos aprimorados constantemente. A Escritura, ela direciona-nos num caminho de que nós somos transformados e somos aperfeiçoados pelo poder de Deus em nós. Muito mais do que uma busca interna, na verdade é a compreensão de que em mim mesmo eu não tenho a força necessária para mudar. Mas na verdade quem produz toda mudança, quem traz toda transformação é o nosso Senhor, é o Espírito de Deus em nós, nos conduzindo a um novo proceder, a uma nova caminhada. E é interessante como a gente percebe que de fato a gente consegue olhar para as pessoas e a partir do que elas fazem, como elas se portam, aquilo que elas dizem, diz profundamente aquilo que está dentro dos seus corações. É claro que nós temos uma capacidade enorme de enganarmos uns aos outros. Para você que é casado, você percebe que na intimidade essa missão de enganar o outro se torna muito complicada. Mas nas relações do dia a dia, nos relacionamentos que estabelecemos uns com os outros, nós, vez ou outra, colocamos algumas máscaras. A gente tenta esconder aquilo de ruim, aquilo que é mal, que há em nós. A gente tenta jogar lá no fundo e a gente só mostra para as pessoas aquilo que é bom. Mas, inevitavelmente, a gente não consegue manter isso escondido por muito tempo. E naturalmente, com o convívio, as pessoas conseguem perceber que nós não somos tão calmos como aparentamos ser, que nós não somos tão proativos como a gente aparenta ser, talvez no nosso ambiente de trabalho, de que a gente não é aquela pessoa tão centrada assim, e que nós temos os nossos momentos, os rompantes de raiva, de ira. Talvez você não tenha só momentos rompantes e ser irado e ser nervoso talvez seja um pouquinho mais constante na sua vida. O que a Escritura quer direcionar para cada um de nós é compreender que o nosso Senhor, Ele não está preocupado somente em nos conduzir a um caminho de salvação, mas na verdade o caminho de salvação promove uma transformação completa. À luz desse texto, à luz das palavras do nosso Senhor Jesus, a gente entende então que uma árvore ela é reconhecida, ela é conhecida pelos seus frutos. Quando nós olhamos essas palavras de Jesus Cristo, talvez a gente não acolha
com tanta vontade isso, porque se nós então somos conhecidos por aquilo que nós fazemos, então talvez a gente esteja condenado. Talvez assim como você pense que por conta das suas atitudes, por conta das suas falhas, por conta, sabe, daquelas coisas que você tem uma dificuldade enorme de mudar, que você fica pensando, poxa, se eu conseguisse jogar essa parte da minha vida fora, tudo seria tão mais fácil, tudo seria tão mais tranquilo. E a gente lida com essas nossas falhas, esses nossos erros, essas coisas que mancham o nosso currículo. Mas é interessante porque este texto não está falando das nossas falhas. Está falando daquilo que nós produzimos, aquilo que nós formamos e entregamos para as pessoas ao nosso redor. Assim como uma árvore que produz frutos, essa palavra, ela na verdade quer nos direcionar à compreensão daquilo que nós produzimos como fruto. E como fruto, servirá de alimento, servirá para a extração da semente de uma nova árvore a ser plantada. Quando então a Escritura nos aponta para que nós tenhamos muita preocupação com os frutos que produzimos, é porque a partir daquilo que entregamos, a partir daquilo que nós estamos devolvendo às pessoas, aquilo que nós estamos produzindo, depõe tanto a favor ou contra quem nós somos. E aqui eu já percebo um primeiro apontamento. É fundamental, à luz do Evangelho, à luz da palavra do Senhor, que nós nos preocupemos com aquilo que fazemos, com aquilo que falamos, com as relações que estabelecemos, com os princípios que norteiam as nossas vidas. Assim como uma árvore ela é reconhecida pelos seus frutos, e um fruto bom ele só pode ter sido produzido por uma árvore boa, na mesma medida um fruto ruim ele só pode ter sido produzido por uma árvore ruim. Eu sei que a gente tem que lidar com as nossas falhas, com os nossos desvios de caráter, mas entenda, o Espírito de Deus em nós produz toda a transformação necessária. À luz da palavra do Senhor, à luz das próprias palavras de Jesus Cristo, por exemplo, no Evangelho de João, em que ele diz que é a videira verdadeira, ele é a árvore verdadeira. E todos aqueles que estão ligados a essa árvore produzem frutos bons. Entendam que então, para produzirmos frutos bons, precisamos estar ligados a Jesus Cristo, ao nosso Senhor, que é perfeitamente bom. Então, o convite de Jesus é para que nós estejamos sempre ligados a Ele. Quando a Escritura então fala que nós seremos julgados a partir dos nossos frutos, e assim conhecerão que árvore é, na verdade, a preocupação não é que nós sejamos pessoas boas, mas que nós, enquanto ramos, enquanto galhos, estejamos ligados à boa árvore que é Cristo. A Escritura nos direciona então a compreender que produzimos frutos bons porque estamos ligados a Jesus, porque estamos ligados ao Senhor. Talvez essa seja uma das lições mais importantes da nossa vida. Nós achamos que pela nossa própria força a gente vai conseguir produzir coisas boas. Envoltos num conceito da nossa cultura, talvez a gente acredite que a solução está dentro de nós. E basta que a gente tenha serenidade, basta que a gente medite, basta que nós assumamos bons hábitos de vida, então naturalmente a paz, a tranquilidade, a paciência virá, e nós então caminharemos um caminho de perfeição. Mas assim, talvez eu seja mais novo do que boa parte de vocês que estão aqui assistindo a gente. Talvez você olhe para mim e perceba assim, eu não tenho tanta experiência de vida. Talvez você esteja certo, mas na minha pouca experiência de vida eu pude entender que as mudanças, as transformações, os bons hábitos na minha vida não vieram porque eu simplesmente tomei uma decisão e assumi bons hábitos.
Na verdade, as boas transformações, as transformações necessárias e os bons frutos que eu pude produzir em minha vida, na verdade, não vieram de mim. Vieram do Senhor Jesus e da graça dele sobre mim. Mais do que qualquer um, eu conheço bastante os meus defeitos, as minhas limitações, mas ainda assim eu consigo contar com a graça e a misericórdia de Deus. Isso é um privilégio. Isso é um privilégio. E não é somente um privilégio meu, é um privilégio de cada um dos discípulos de Jesus. Experimentarmos uma boa vida, uma vida que vem do Senhor, é graça de Jesus sobre nós. E nessa medida também toda transformação, toda boa dádiva do Senhor vem de graça com Ele. E é um presente para cada um de nós. Quando então as palavras do Senhor Jesus afirmam que nós seremos conhecidos então pelos nossos frutos, na verdade a gente deve compreender que o nosso Senhor Jesus será conhecido através dos frutos que nós produzimos. E é nessa medida em que, se produzimos frutos que são contrários à vida do nosso Senhor Jesus, fatalmente, inevitavelmente, seremos desmascarados. Os nossos frutos, eles testificam da árvore. Aquilo que produzimos testifica daquilo que há dentro de nós. E justamente à luz desse texto que eu não posso deixar de falar, por exemplo, do que significam os frutos do Espírito. Quais são as transformações que o Espírito produz em nós. E quando nós pensamos nisso, nos lembramos das palavras do apóstolo Paulo aos irmãos lá na Galácia. A carta do apóstolo Paulo aos irmãos em Gálatas, capítulo 5. E no versículo 22 o apóstolo Paulo diz assim: o Espírito produz este fruto: amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Não há lei contra essas coisas. Aqui o apóstolo Paulo então está direcionando aqueles irmãos que se converteram à mensagem de Jesus Cristo, compreenderam o senhorio de Jesus e agora estavam sendo chamados a uma nova vida. Se antes eles tinham que degladiar e lutar contra uma natureza carnal, verdade, o apóstolo Paulo direciona eles a compreenderem que é uma vida guiada pelo Espírito que produz transformação. E a transformação, ela é gradativa de fato, mas ela é um grande pacote. Quando o texto diz que o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, talvez a nossa tendência seja olhar que são frutos a serem produzidos ao longo da vida. E em algum momento talvez seja muito mais fácil para mim ser paciente, mas essa coisa de domínio próprio não, essa coisa de amar é bonita e até aceito, mas essa coisa da paciência, pastor, você não conhece a minha casa, você não conhece a dificuldade que eu tenho com os meus filhos. O Espírito, ele promove uma transformação que ela vem toda acompanhada de um novo proceder. A gente não somente ama e é falho na paciência. Aqueles que vivem pelo Espírito, eles são chamados a amar, a serem pacientes, a dominarem os seus próprios desejos, a serem amáveis, bondosos. Isso tudo acompanha uma vida pelo Espírito. E o que eu queria deixar a cada um de vocês é que entendam, as transformações elas não acontecem simplesmente porque a gente decidiu, mas porque nós nos rendemos ao senhorio de Jesus e ao governo do Espírito de Deus em nossas vidas. E é Ele quem produz o desejo e nos dá o poder de vivermos uma nova vida. É Ele quem nos impulsiona a um novo proceder. É Ele que dá a direção certa dos nossos passos. É Ele que produz toda a transformação. E a transformação é necessária. É impossível sermos discípulos de Jesus, dizermos que estamos ligados a Cristo, que é a videira verdadeira, e os nossos frutos não serem condizentes a essa nova vida, a essa transformação. Para nós que somos discípulos de Cristo, há um novo proceder. Para nós que somos discípulos do nosso Senhor Jesus, frutos precisam ser dados, e frutos que têm
respaldo profundo na vida, no ministério do nosso Senhor. Assim como o apóstolo Paulo em diversas ocasiões nos mostra que é um privilégio sofrermos por conta do nosso Senhor Jesus, porque o nosso Senhor Jesus sofreu. Na mesma medida, é um dever produzirmos os mesmos frutos do nosso Senhor Jesus, porque a vida dele está em nós. Nós somos os seus servos. Para nós que somos discípulos de Cristo, então, há uma nova vida. E tudo aquilo que fazemos deve encontrar abrigo, deve encontrar respaldo e deve ser basilado e deve ter sua autoridade reforçada na vida de Cristo. E as nossas atitudes, então, elas têm que ser um reflexo do Espírito do Senhor e do novo proceder. E para você, talvez, que não seja um discípulo do Senhor Jesus e lida constantemente com questões difíceis e a transformação que não vem, aqueles desejos que você não consegue reprimir, questões dentro do seu coração que você não consegue de forma nenhuma mudar. Eu te digo uma coisa: nosso Senhor Jesus tem um caminho para isso. Ele entende, na verdade o Espírito do Senhor quer produzir em nós o entendimento de que não conseguimos mudar por nós mesmos. A transformação, um novo proceder, caminharmos e sermos melhores do que fomos ontem. É um caminho de total entrega e submissão ao nosso Senhor Jesus. E é Ele quem produz toda a transformação no tempo certo e na hora certa. Assim como árvores produzem frutos nas estações corretas, o nosso Senhor Jesus também produz os frutos, os bons frutos em nós. Uma árvore boa, ela não produz frutos ruins. Isso significa então que a vida de Cristo em nós nos conduz a produzir bons frutos constantemente. Para nós que somos discípulos de Cristo, não pode haver uma vida dúbia. Então, em uma outra ocasião na Escritura, da mesma forma, uma boa fonte, uma fonte de água, ela não pode jorrar água doce e água salgada. É somente um tipo. O proceder dos discípulos de Cristo, ele tem que ser tácito, é um. Se estamos ligados à boa árvore, à videira verdadeira, então nossos frutos serão bons. Se você quer produzir bons frutos na sua vida, esteja ligado à boa árvore que é o nosso Senhor Jesus. Entenda que as boas transformações, o novo bom proceder das nossas vidas, as boas atitudes que temos, elas vêm do Espírito de Deus em nós. Caminhe com Jesus Cristo, esteja ligado a Ele. Busque viver uma vida que corresponde à boa árvore que é Cristo. E então a gente estará trilhando o caminho que nosso Senhor Jesus deixou para cada um de nós. Deus abençoe sua vida, que você tenha um restante de semana abençoado, e que você nunca se esqueça de que somente produzimos coisas boas, somente fazemos aquilo que é bom verdadeiramente, porque estamos ligados ao nosso Senhor Jesus, que é verdadeiramente bom. Tchau, tchau.